Eu sou um aficionado da Economist, né? E a Economist teve uma coisa que foi uma brincadeira genial, né? A Economist colocou uma alface, né, numa redoma, né, e fez uma aposta. Quem apodrece primeiro, o governo de Liz Truss ou a alface? A alface ganhou. Né? E como isso é interessantíssimo, né? Porque é só o humor inglês, né? Sarcástico como só eles, né? E o que é que tinha por trás? Como é que a Liz Truss caiu, né? A Liz Truss era toda poderosa, foi muito breve o seu mandato, né? Foi 45 dias. Né? E ela dizia que ia mudar tudo, que ia ser uma Margaret Thatcher renovada dos anos 2000 e não sei o quê. Né? O mercado teve alguma paciência. Quando o mercado começou a vender título do governo do Banco da Inglaterra, acabou a brincadeira. Né? Eu concordo em gênero, número e grau que a OMC tem muita importância, que ela é fundamental para a gente repor a ordem do multilateralismo, né? Eu quero deixar muito claro, eu acho que multilateralismo só tem uma comparação, para não dizer um sinônimo, né? Civilização. Sim. Né? Quando você negocia bilateral, é a conversa do lobo e do cordeiro. Lembra do La Fontaine? É aquilo lá, né? Exatamente, a lei da É a conversa do lobo e do cordeiro, né? O cordeiro fica embaixo do rio, o lobo diz, você está sujando a minha água. Ele fala, mas você está no alto, o rio corre para baixo. Não importa, eu vou comer você. Porque é o lobo conversando com o cordeiro. Essa negociação que os Estados Unidos imaginam tete a tete, país a país, não interessa a ninguém. O que importa é que a gente, de alguma forma, faça uma ressurreição, olha a palavra forte, da OMC, para que a civilização volte, porque a alternativa para comércio é guerra. Não tem outra. Claro. Nós temos que ter claro, não é, que nada indica que a velha e boa armadilha do Tucídides não está presente aqui. O Tucídides, 2.500 anos atrás, lá atrás, né? Você tem uma potência hegemônica. Você tem uma potência desafiante, o fim disso é guerra. Né? Poliponésia não só nas cidades-estado grega, a guerra do Peloponeso. Não só lá, né? Acontece em muitos lugares esse processo. Então, quando você olha para essa situação, é cauteloso a ascensão da China. Né? O problema é que a China vem, eu acho que isso é que é interessante de você lembrar 2012, né? A China vem usando, inclusive, a OMC para construir uma cadeia de influência em órgãos multilaterais. Esse ponto é central. Né? É dentro da OMC. A China avisou, eu vou entrar na OMC. Né? Quando a gente olha para a realidade da OMC, a gente observa, né, para falar de um jeito muito educado, que o presidente Trump nem sempre ele tem problemas de faltar com a verdade. Né? Quando ele diz que 70 países sentaram para conversar, não é bem assim, não. Os números não são esses. Porque, como você lembrou muito bem, quando todos os países que tomam qualquer atitude comercial, seja ela qual for, comunicam à OMC. Sim. Porque senão depois no contencioso, quando a gente olha para isso, né, o que a gente vê é que de verdade, retaliação aos Estados Unidos, só 2 países fizeram, né, China e Canadá. 10 países fizeram contramedidas. Uma contramedida é nós aqui, Brasil. Votamos no Congresso, né, uma medida dizendo, olha, o governo está autorizado a ser medida retaliatória. Voltamos àquela brincadeira do vontade do bolso. Eu ria sozinho na minha casa quando a bancada ruralista votou com o PT. Eu achei muito engraçado. Né? Porque o que tinha, na verdade, naquilo ali era a defesa do bolso de todos. Né? Então nós temos aqui Austrália, Brasil, Taiwan, todos eles dizem medidas, são só 10, que efetivamente pediram negociação com os Estados Unidos e comunicaram à OMC que pediram estudo do Financial Times. Foi só 15 e não 70. É mentira. Apenas 15 países. É inacreditável.
A diferença, sim. Portanto, Gritante. quando a gente fala... Porque, né, a gente está falando, tipo, eram 68, não, falou 70, arredondou. Arredondou, não, foram só 15. Quando a gente olha para, de alguma fato, de verdade, quantos concordaram, não é que pediram negociação, aceitaram de cara, são só 5. Vamos lá, é Argentina, Israel, o Vietnã, por motivos óbvios, está bem pressionado, Bangladesh e Camboja. Israel foi quando a visita do Netanyahu, os 18%, Israel fez uma pergunta só, nós pagamos até mais que isso desde que o fornecimento de arma continue. É óbvio, né? Não precisa ser nenhum gênio para perceber isso. Por que Israel recuou, né? E aceitou? De alguma forma, quando nós olhamos para isso, o que a gente vê é que os países continuam confiando na OMC. Você tem toda a razão. Eu achei a sua palavra ressurreição apropriada. Na realidade, a gente Eu fiquei com medo de usar, viu? Eu te juro. Não, mas na realidade, tá bom, talvez não ressurreição, mas vai precisar ter um desfibrilador ali importante. Um desfibrilador, eu prefiro. Mas é interessante, é claro que a OMC ela surge, vem do GATT, o GATT, o sistema Bretton Woods, ali, Inglaterra e Estados Unidos resolvendo, tanto é que a Rússia fazia parte, China fazia parte, China é originária, Sim. O GATT sai em 49, né? Mas tudo isso para dizer que de fato faz parte do arranjo global para a manutenção da paz, né? Isso. Sabendo que os anos 30 foram particularmente anos muito complicados com a lei Smoot-Hawley lá nos Estados Unidos, que de fato elevaram as tarifas. Então, acho que é interessante verificar também que vai ser necessário, talvez, essa situação de terra arrasada, talvez, para que os países voltem a eu não sei se você... voltem a uma situação de entender que a cooperação internacional ela é necessária e, obviamente, fazer isso via instituição internacional. O que é possível nessa ressurreição, René? Eu tenho um diplomata brasileiro que eu tenho muito respeito por ele, o Roberto Azevedo. Claro. Né? Foi diretor por 10 anos, diretor-gerente da OMC, uma vastíssima experiência. Sem dúvida. E ele, numa entrevista recente, fez uma frase que me parece interessante da gente lembrar. Né? Ele diz que o maior risco de você colocar em prática essa política fora da OMC, bilateral e tudo mais, é o que ele chamou, para ser preciso com as palavras dele, competição predatória em busca de mercado. Claro. Esse é o risco. E para o Brasil isso é muito ruim. Isso é o pior que pode nos acontecer. Nós insistimos muito até 2012 nessa linha multilateral e depois o governo brasileiro percebeu que seria necessário buscar outros acordos bilaterais, plurilaterais, mas obviamente que para um país de potência média, obviamente que a gente perde se não tiver um ambiente multilateral de negociação. Mas ainda assim vamos ter que trabalhar com second best, que é o que tem na mesa.